Olá, meu nome é Alexandre, do canal Palavra de Deus, e hoje eu vou estar trazendo uma pequena mensagem baseada no capítulo 15 de Mateus, versículo de 21 a 28, e diz assim: Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente demoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhe ele: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, o adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Senhor, sim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito conforme tu queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Mateus fala nesses versículos de um milagre e fala também que antes desse milagre existia uma fé. E fé sempre foi a mola propulsora que Jesus usava para poder realizar os seus milagres. Ele sempre dizia: tem fé? Tudo é possível àquele que crê. Eu estava pensando sobre isso e coloquei um filme para me ver, que o nome do filme é O Milagre da Fé. E quando eu estava vendo esse filme, eu vi a fé de uma mãe que acreditava que o seu filho ia ser curado de um acidente, onde ele ficou submerso debaixo d'água mais de 10 minutos. Já foi um milagre ele ter voltado à vida, mas geralmente quando fica tanto tempo assim sem respirar, acontece tantas coisas com o corpo, com o cérebro, tantas lesões, que é impossível a pessoa voltar a ser como era antes. Mas nesse caso, diante da fé dessa mulher, dessa mãe, esse menino conseguiu voltar o que ele era antes. É interessante dizer também que esse filme é baseado em fatos reais. Essa história não é ficção. Essa história é uma história real. Isso aconteceu de verdade e foi retratado no filme. Então a gente pode crer realmente de que Deus continua agindo mediante a nossa fé. E ele foi totalmente restabelecido, ele foi totalmente curado através da obra de Deus, através do milagre operado por Deus na vida desse menino e na vida dessa família, principalmente dessa mãe que teve fé. Ela chegou ao ponto de determinar que ninguém poderia falar coisas negativas perto do leito do seu filho, que teriam que acreditar como se ela estivesse clamando para as pessoas acreditarem como ela acreditava, diante de tanta falta de fé e de esperança das pessoas. Mas teve uma hora que ela precisou, diante dos fatos, ela precisou entender que apesar de toda a fé que ela tinha, ela precisava acreditar que era Deus que estava no controle, que no final de tudo ia prevalecer aquilo que Deus queria. E esse menino voltou a ter realmente sua saúde totalmente restabelecida. Nós falamos tanto de fé, nós queremos tanto milagre, mas quando alguma coisa acontece na nossa vida, será que a gente tem essa fé que nós precisamos para entender que Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas, não existe o impossível para Deus. Quando Jesus estava diante dessa mulher cananeia que implorava para que Jesus livrasse sua filha que estava endemoniada, ele disse: eu não posso fazer nada por você, eu vim tratar agora do povo judeu. Como eu posso tirar a comida dos filhos e jogar para os cachorrinhos? De maneira nenhuma Deus estava humilhando essa mulher, diminuindo essa mulher. Mas Deus estava vendo qual seria a atitude dela diante de uma situação tão controversa. Qualquer pessoa nesse momento, no lugar dessa mulher, sairia de cabeça baixa, chorando, se sentindo a menor pessoa do mundo, mas ela não deixou se abater por isso. Ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos.
E Jesus ficou tão feliz com essa resposta que Jesus falou para ela: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E naquele mesmo momento a filha dela foi liberta, foi curada, ficou sã. Quem dera, irmãos, que nós tivéssemos fé assim. Quem dera que nós pudéssemos acreditar em Deus de todo o nosso coração, independente das circunstâncias e da situação. Entendermos que Deus, Ele é o Deus do impossível. No filme tem uma passagem que, depois do menino curado, uma das professoras dele pergunta: por que você foi curado? E por que o meu marido não? E o menino não soube explicar isso na hora. Por que Deus cura algumas pessoas e outras não? O que eu entendo é que o que prevalece é a vontade soberana de Deus. Mediante a nossa fé, Deus pode até intervir a nosso favor, mas isso depende da sua vontade. Isso depende do seu querer. Isso depende do propósito que tem por trás de tudo aquilo que está acontecendo. Eu creio que Deus pode todas as coisas. E eu sei que no final vai prevalecer sempre o que Deus quer. Porque Ele é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Que você possa acreditar nisso como eu acredito. E como tantas pessoas acreditam. E ter a fé que é preciso para agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus com a nossa fé, irmão, com a nossa convicção de que Deus pode todas as coisas. Amém? Quero convidar você para orar nesse momento. Senhor, fortalece a nossa fé. Muitas vezes nós pedimos isso, ficamos com medo de que o Senhor possa colocar alguma provação e que a gente não vai suportar. Mas eu creio que o Senhor, quando nos prova para podermos crescer, para podermos melhorar. Quando o Senhor nos leva para o deserto, o Senhor sempre está conosco e naquele deserto nós crescemos. Então, pedimos em nome de Jesus que o Senhor fortaleça a nossa fé. Se o Senhor vai nos levar para o deserto ou não, se nós vamos passar por alguma tribulação ou não, ó Deus, a única certeza que eu tenho é que o Senhor sempre estará do nosso lado. E nunca nos permitirá que nós passamos por alguma coisa que a gente não possa vencer, porque o Senhor já venceu todas as coisas por nós. E é essa certeza que me dá a esperança de que eu posso crer no Senhor a todo momento. Por isso eu posso dizer: fortalece a minha fé. Fortalece a minha fé para que eu possa, tendo fé em Ti, fazer diferença no mundo. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Fortalece a fé dos meus irmãos. Fortalece a nossa fé. E no final, que toda a glória e toda a honra venha a ser do Senhor. Eu oro em nome de Jesus.